Irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrirem a palavra santa, a Escritura Sagrada, no livro de Neemias, no capítulo 4. Nós estamos falando sobre o trabalhar de Deus na obra humana. Como é que Deus executa a sua vontade através de agentes, de pessoas humanas. Já vimos então algumas verdades nos capítulos anteriores, mas antes de tudo nós vamos ler o texto bíblico e vamos orar. Neemias capítulo 4. Então assim diz a palavra do Senhor. Vamos prestar atenção à leitura com muito cuidado. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobia, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos em comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam.
O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longes uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te rendemos graças pelo culto que temos até aqui apresentado ao Senhor. Nós te rendemos graças pelo privilégio que temos de adorá-lo, de exaltá-lo, de engrandecê-lo. Te louvamos pelo privilégio que temos de entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, de prestar ao Senhor o nosso louvor, de erguer-lhe as nossas orações. E neste momento, Pai Santo, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra, Deus, toque em cada coração aqui nessa noite, que não haja, Senhor, nenhum coração de pedra, mas que corações de carne transformados pelo Senhor possam receber a Tua palavra, possam ouvi-la, possam colocá-la em prática na sua vida. Ó Deus bendito, fala ao nosso coração. Usa, Senhor, o Teu servo como um instrumento Teu para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. Que ele seja, Senhor, simples, que ele seja claro, que ele seja profundo, que ele seja espiritual, para a glória do nome do Senhor. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nós te pedimos isso confiados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o desafio era grande. O desafio era reedificar os muros. No domingo passado eu disse aos irmãos que os muros eram largos. Era uma muralha muito extensa. Havia inimigos por todos os lados, Sambalá ao norte, Tobias a leste e Gesem ao sul. Israel, ou melhor, a cidade de Jerusalém estava cercada por inimigos. E aquela trindade inimiga satânica estava ali tirando a paz, tirando a tranquilidade de Neemias, dos líderes de Israel, do povo de Israel, na reconstrução dos muros. Os desafios eram grandes, mas Neemias tinha do seu lado a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, a direção de Deus. E Neemias não confiava em si mesmo, nem confiava no seu povo, mas confiava no Deus dos exércitos, no Rei soberano que estava guiando e conduzindo todas as coisas. Então nós vimos nos capítulos anteriores que a primeira atitude de Neemias foi buscar intensamente a Deus. Ele orou a Deus. A segunda atitude, Neemias confiou em Deus. Ele não ficou de braços cruzados, mas ele foi até o rei e, confiando em Deus, pediu ao rei que lhe desse uma licença, que lhe desse um salvo-conduto para viajar pelo Império Babilônico e chegar até a cidade de Jerusalém. E ainda pediu ao rei que lhe desse madeira para que pudesse reconstruir os muros, para que pudesse reconstruir as portas e para que pudesse reconstruir a sua própria casa. E ele teve então aquela resposta positiva do rei Artaxerxes. Mas então Neemias, municiado com aquele material, com a madeira, com o salvo-conduto, com a liberdade, ele vai até Jerusalém, ele inspeciona os muros, ele vê a situação e vê que a coisa era muito grave de fato. Tudo estava como que caído, escombro atrás de escombro, e ele percebe que a reconstrução era muito grande, era um grande desafio que ele teria pela frente. E então ele convoca os líderes de Israel, os líderes de Judá, e dizem: vamos reedificar os muros. E eles respondem positivamente: sim, vamos reedificar. Vimos no capítulo 2
especialmente o versículo de número 20, os irmãos acompanhem, capítulo 2, verso 20. Aqui está um versículo chave nessa passagem, quando Neemias diz: então respondi aos meus inimigos, Sanbalá, Tobias e Gesem, que achavam que nós não poderíamos reconstruir. Respondi a eles: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Então, de um lado, Neemias confia em Deus. Deus é soberano, Deus é o Deus provedor. Mas, por outro lado, nós temos que nos dispor e temos que reedificar. Vimos, irmãos, que isso aqui nos ensina uma grande lição. Temos que orar? Sim, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que nos dispor. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Esse é o meu papel humano, colocar-me nas mãos de Deus e pedir que Deus use a minha vida. Vimos também, irmãos, no capítulo de número 3, que cada pessoa daquela nação, cada família, cada criança, cada jovem, até mesmo as moças, ajudavam na reedificação dos muros. O capítulo 3 narra isso de maneira perfeita. E cada um fazia a sua própria obra. Uns edificavam num lugar, outros edificavam no outro, mas não havia ninguém parado de braços cruzados, esperando que o outro edificasse no seu lugar. Isso nos ensina uma grande verdade. Na igreja, todos nós temos uma missão, todos nós temos uma tarefa. Ninguém pode ficar sentado esperando que os outros façam aquilo que nós temos que fazer. Todos nós, de comum acordo, temos que trabalhar e temos que realizar a obra do Senhor. Na igreja não há lugar para crente que não quer trabalhar, porque o crente verdadeiro é aquele que se dispõe e trabalha na obra do Senhor. Mas hoje, no capítulo 4, eu quero mostrar aos irmãos a próxima atitude de Neemias. E a próxima atitude que ele tem é estar disposto a enfrentar as lutas. Nós vamos olhar isso no capítulo 4 e vamos ver de maneira mais detalhada que Neemias, ele se coloca à disposição para enfrentar as lutas. E a luta era grande, irmãos. Notem o capítulo 4, versículo 1. Tendo Sanbalá, que era o rei de Samaria, ouvido que edificávamos o muro, ou seja, quando a informação chegou até ele, dizendo: olha, a coisa está caminhando, os muros estão sendo reedificados. Diz o texto que ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. A primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui é que nós precisamos ter em mente o que é que os nossos inimigos pensam. Nesse caso, os inimigos do povo de Deus. E nós podemos ver aqui basicamente 3 coisas que eles pensam acerca do povo de Deus. Primeiro, eles ficam irados e eles ficam indignados. Mas espera aí, como é que pode esse grupinho de judeus realizarem a reedificação dos muros? Diz lá o texto que eles escarneceram dos judeus. Imagina, faz 150 anos, 140 anos que os muros estão destruídos. Os irmãos se lembram? Foram 70 anos na Babilônia. Os persas, os medos invadiram Judá, destruíram o templo, destruíram os muros, as casas, foram levados para o cativeiro 70 anos. Voltaram do cativeiro 70 anos depois e os muros não foram reconstruídos. E aí eles olham para aqueles assim: vocês vão reedificar os muros? Que conversa fiada é essa? Eles ficam irados, indignados de verem a obra de Deus prosperando. Mas diz aí no versículo 2 que eles zombam e eles duvidam que aquilo poderia acontecer. Verso 2: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que é que estão fazendo esses fracos judeus? 140 anos depois, eles acham que vão conseguir reconstruir? Permitir-se-lhes isso, ou seja, nós vamos ficar aqui parados e vamos ver que eles vão fazer a obra e vão reedificar os muros? Porventura voltarão a sacrificar? Os irmãos se lembram que na mensagem passada eu disse que a reedificação dos muros não tinha a ver necessariamente com um murinho a ser levantado. Não era simplesmente, vamos reconstruir, vamos levantar os muros e está tudo certo. Não. Tinha um aspecto religioso envolvido naquilo. Porque na medida em que eles levantassem os muros e depois reedificassem o templo, eles voltariam a adorar o Deus de Israel.
Então, na cabeça deles, reedificar o muro tinha a ver com adoração. Se eles reedificarem os muros, eles voltarão a adorar a Deus. Então, por que eles queriam impedir que eles reedificassem? Para que eles não voltassem a adorar a Deus no templo de Israel. Então, aquela questão era uma guerra, não era uma guerra geográfica ou política, era uma guerra essencialmente religiosa. Eles não podem reedificar, porque se eles reedificarem, voltarão a adorar. Mas ainda diz o versículo 2, darão cabo da obra, isto é, vão concluir a obra num só dia? Por quê? Porque a coisa estava indo de vento em popa. Quando eles se dispuseram a reedificar o muro, a coisa estava acontecendo. Um carregava uma pedra, outro carregava outra pedra, um colocava uma pedra aqui, colocava outra pedra ali. Então os muros, em todas as suas extremidades, estavam sendo reedificados. E quando eles olham isso, perguntam, bom, porventura vão concluir a obra num só dia? Note a última pergunta que o Sambalá faz. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ou seja, onde é que eles vão encontrar tanta pedra para reedificar os muros? Onde é que eles vão encontrar tanta madeira para reconstruir os muros? Você imagina, um muro deveria ter 4, 5, 6, 7 metros de altura. Então eles precisariam de andaimes para reconstruir esses muros. Muitas vezes a gente vê aquelas pirâmides, não é? Aquelas construções antigas, como os Incas aqui no Peru, ou a muralha da China, e a gente se pergunta, bom, como é que aquele povo conseguia edificar aquilo tudo, numa época onde não havia uma retroescavadeira, não havia guindaste, não havia nenhum equipamento, era tudo no braço, rolando pedra em cima de tronco de madeira. Muitas vezes você olha aquelas pedras todas lavradas, né? Bonitas. Como é que eles conseguiam fazer aquilo tudo? A gente não sabe explicar, mas eles faziam. E o fato é, nós temos um muro sendo reconstruído. E o rei Sambalá diz assim, bom, eles vão voltar a reedificar. Perceba a visão que ele tem do povo de Deus, né? É uma visão de zombaria, de dúvida. Será que eles vão conseguir? Às vezes eu fico aqui e passo a semana aqui na igreja, né? Eu chego aqui basicamente 1 e pouco, e fico aqui 5, às vezes até 10 da noite, quando tem estudo bíblico, passo o dia todo. Eu fico me perguntando, como é que os vizinhos veem o nosso templo? Será que eles ficam perguntando, olha, será que eles vão conseguir terminar essa obra aí? Porque ali na frente tem uma placa, e tem uma imagem grande daquilo que nós intentamos fazer. E eu fico imaginando, será que eles ficam lá se questionando, dizendo, será que esse povo vai ter dinheiro para terminar essa obra? Será que eles vão ver essa obra concluída? Muitas vezes é isso que os nossos inimigos pensam. E não só isso, não só no aspecto de construção, mas na vida do cristão. Será que aquele crente vai conseguir tal coisa? Será que aquele crente pode passar por aquele problema? É assim que os nossos inimigos pensam. Mas diz o versículo 3 que os nossos inimigos escarnecem do povo de Deus. Estava com ele Tobias, esse era um outro rei, né? E diz lá o texto que Tobias, o amonita, né, o rei de Amon, disse, bom, mesmo que eles edifiquem, vamos imaginar num extremo que eles consigam terminar os muros. Vamos imaginar, estou imaginando aqui uma conversa entre eles, né? Vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Percebam que, como ele escarnece do povo de Deus, né? Ou seja, esse muro vai ser tão fraquinho que se uma raposa vier e encostar no muro ou subir, ele vai cair. Percebam como os inimigos de Deus escarnecem do povo? Ou seja, eles vão conseguir isso não. E mesmo se conseguirem, isso tudo vai ser destruído em algum momento. Lá no versículo 7 ainda diz, mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, quer dizer, a coisa estava indo de vento em popa, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. E de fato, irmãos, onde a igreja chega e a igreja avança, os inimigos ficam irados. Os inimigos não gostam que o evangelho seja proclamado.
Há muitos anos atrás, eu visitei um amigo missionário, e ele já esteve pregando aqui na nossa igreja, o missionário Carlos. Ele trabalha na cidade de Tibagi, no norte do Paraná, perto ali de onde a família da Débora mora, aquela região ali, norte do Paraná. É uma cidadezinha muito pequena, deve ter perto dos seus 6, 7 mil habitantes, talvez nem isso. Uma cidade antiga, 1700 e alguma coisa, das mais antigas do Paraná. O catolicismo lá é muito forte. E quem manda na cidade é o padre da cidade. A igreja presbiteriana chegou lá, foi a igreja mais antiga do Paraná, para os irmãos terem ideia, a mais antiga do Paraná. Mas a igreja começou a avançar, o evangelho começou a ser pregado, pronto. O padre mandou perseguir a igreja e fechar o templo. Como a igreja não tinha um templo próprio, não tinha um local próprio, eles alugavam, o padre disse assim para o proprietário do imóvel: vai lá e tire o imóvel da igreja. E o proprietário foi e pediu o imóvel de volta. A igreja teve que se mudar para um outro local. E assim a igreja tem migrado, a cada 2, 3, 4 anos, o proprietário vai lá e pede o imóvel de volta. Muito recentemente a igreja conseguiu alugar um salão muito bom no centro da cidade. Embora lá quase tudo é centro, né? Mas era uma rua ali, 3, 4 ruas, próximo ao centrinho da cidade. E o evangelho sendo pregado. O Carlos é muito ativo, evangelista nato, sai na rua, de bicicleta, de carro, entregando folheto, entregando Bíblia, e ele prega, joga bola com os padres, está sempre ali evangelizando. E a igreja vai crescendo, a igreja vai se desenvolvendo. O padre foi lá para o proprietário e disse assim: pede o imóvel de volta. A igreja não aguentou mais a situação e disse assim: temos que comprar um terreno. E a igreja, muitas vezes o crente é ingênuo, né? E foi lá e começou a pesquisar terrenos da cidade. Tinha um monte de placa de vendas, mas ninguém queria vender para a igreja. Parece uma coincidência, né? Ninguém quer vender para a igreja. Aí, o único jeito que a igreja encontrou de comprar um terreno, um irmão que era um membro da igreja, ele era um agricultor, um fazendeiro, e ele foi, a igreja depositou o dinheiro na conta dele, ele foi, comprou o terreno no nome dele e passou o terreno no nome da igreja. Foi o único jeito que a igreja encontrou de adquirir um imóvel na cidade. De tão forte que era a perseguição católica aos evangélicos da cidade. O evangelho lá é muito difícil, irmãos. As igrejas lá são pequenas. Até mesmo as igrejas de teologia da prosperidade lá têm muita dificuldade. E veja, teologia da prosperidade, né? É o que o povo gosta, né? Dinheiro, essas coisas todas, carrão, etc, etc. Também tem dificuldade, porque a perseguição lá é muito forte. Agora você imagine a perseguição nos dias de Neemias. Como é que não deveria ser? E lá a perseguição não era só religiosa nos dias de Neemias, era política, era uma perseguição militar. Eles tinham um exército preparado para invadir Jerusalém, matar todo mundo, criar confusão, dispersar todo mundo e não deixar que os muros fossem reconstruídos. É assim que os inimigos pensam do povo de Deus. Eles ficam irados, eles zombam, eles duvidam, eles escarnecem. Mas como é que Neemias lidou com isso? Como é que Neemias lidou com isso? Neemias encarou o exército de frente? Neemias também fez chacota deles? Pagou na mesma moeda? Notem comigo o versículo 6. Ou melhor, os versículos 4 e 5. Neemias orou a Deus. E o que é que Neemias fez na oração? Ouve, ó nosso Deus, porque estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio, isto é, a vergonha sobre a cabeça deles, e faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra, Senhor, a iniquidade, e não se risque diante do Senhor o pecado deles, pois eles têm provocado a sua ira na presença daqueles que edificam os muros. Irmãos, o que é que Neemias fez? Neemias orou e entregou os inimigos às mãos de Deus. Irmãos, isso aqui é uma grande lição para nós. Ao invés
de ficarmos reclamando, né, ou pedirmos para que o teto da casa do nosso inimigo caia sobre a cabeça dele, naqueles dias, isso aqui era uma oração imprecatória, é evidente, pedindo, né, a ira de Deus e tal. Hoje, na nova aliança, nós não fazemos mais orações imprecatórias, porque Jesus nos ensinou: orai pelos que vos perseguem, abençoai-os e não maldizei-os. Essa semana, uma pessoa da igreja me escreveu, toda entristecida: pastor, eu estou aqui no meu trabalho e as pessoas estão me perseguindo porque eu sou crente. Elas sabem que eu sou crente e estão me perseguindo por isso. E eu me lembrei justamente desse texto, que eu já tinha lido durante a semana. Eu disse: irmã, entregue nas mãos de Deus. Não amaldiçoa, não. Não pede para o chefe mandar embora, não. Ore e entregue nas mãos de Deus. Peça para Deus abençoar a vida dela, para que tão abençoada que ela fique, ela saia da sua frente. Eu me lembro de uma circunstância, quando Michele, logo que entrou no banco, Michele ainda era aprendiz, tem aquele período inicial de experiência. Você imagina, tudo muito novo, atender cliente, tem um sistema para você aprender. E ela tinha uma moça que era mais nova que ela, e ela gerente dela. E aquela moça era terrível, irmãos, terrível, terrível. A Michele perguntava, ela era mal educada, não respondia, dizia: já expliquei para você 1 ou 2 vezes, não explico de novo. E olha que a Michele tem facilidade para aprender as coisas. Então era uma moça dura na queda. E a Michele, aquilo começou a causar um grande mal para ela, um mal-estar. Todo dia ela chegava triste: olha, eu não aguento mais aquela fulana, e ela me trata muito mal, às vezes até me humilha na frente dos outros funcionários. E eu falei: querida, senta aqui. O que é que Jesus nos ensina? Orai pelos aqueles que nos perseguem. Então não vamos orar para ela ser mandada embora, não. Vamos orar para Deus promovê-la, para que ela saia da sua reta. Irmãos, nós começamos a orar todo dia pela vida dela. Senhor, abençoa a fulana. Senhor, promove a fulana. Dá ela um cargo melhor, Senhor. Irmãos, foi dito e feito. Um mês depois, ela prestou um concurso interno, ela foi para aquele Banco do Brasil estilo. Foi para outra agência, bem longe da Michele. Eu falei: tá vendo, querida? Não precisamos orar para Deus amaldiçoar, não. Vamos orar para Deus abençoar. É claro, aqui era um outro contexto. Na antiga aliança as pessoas pediam mesmo a imprecação, as maldições de Deus. Basta ver as orações que Davi faz. Senhor, tomara que ele esmague a cabeça contra a pedra. Não precisa orar senão pelo seu inimigo, porque às vezes te persegue que você é crente. Senhor, tomara, né, que ele caia lá na escada e fique... Não, de jeito nenhum. Senhor, abençoa o meu inimigo. Queridos, tem acontecido umas coisas interessantes aqui na igreja durante a semana. Uma delas é com as crianças aqui da igreja, da rua da igreja. Vira e mexe, elas pulam aqui para dentro. E aquilo estava me causando um mal-estar muito grande, porque, imagine, ela cai aqui num ferro, se machuca, é um pepino para a igreja. Pode gerar o pepino. E eu disse: meu Deus, como é que eu toda vez que eu vim aqui, chamava atenção, ficava: não pode subir na laje, eu vou chamar o seu pai. E criança, parece que você fala agora, daqui meia hora ele faz de novo. É terrível. E tem uma meia dúzia aqui de uns menininhos que são, olha, não são fáceis. Mas um dia, eu estava aqui sentado na minha sala, e estava um sol quente de rachar mamona. Eu tinha voltado do congresso de aconselhamento muito impactado com algumas coisas que eu vi lá. E uma das coisas que o pastor mais disse lá: como é que você pode demonstrar amor pelo seu vizinho? Como é que você pode amar os vizinhos da sua igreja? E eu disse: meu Deus, como é que eu posso amar os meus vizinhos da igreja? Como é que eu posso fazer a diferença no bairro que eu estou? Aí eu chamei essas crianças aqui dentro. A garagem estava aberta, o carro estava aqui dentro, estava um sol muito forte. Eu disse assim: olha, vocês querem jogar bola aqui dentro? Podem brincar aí. Elas ficaram com um sorriso lá atrás no pescoço. E aí eu falei: podem tomar água, e podem usar o banheiro e tal. Aí tinha um refrigerante assobrado de alguma coisa, abri, dei o refrigerante para eles.
A partir daquele dia eles mudaram. Eles mudaram. Então vira e mexe, eu estou aqui na minha sala, eles entram, brincam de futebol, que é ali na frente, tem a bolinha aí, a gente pega, põe 2 cadeiras, eles brincam de golzinho. Outro dia eles pediram para brincar de escolinha, e aí eles entraram aqui numa sala, aí a Vitória, que é a nossa vizinha, era a professora, aí todos eles ali sentadinhos, brincando e tal, e eu aqui na minha sala estudando, né? E eu comecei a notar uma coisa muito interessante. Eles nunca mais subiram na laje. Nunca mais. Recentemente a bola caiu e eles vieram, pastor, o senhor pode nos emprestar a chave para a gente abrir o cadeado e pegar a bola? Eu falei, meu Deus, como pequenas coisas mudam as circunstâncias. Eu passei a notar que eles mudaram. Dia desses, eles entraram, Vitória, Vitor, Denis, o Natan, tinha a Gabi também, todos aqui da rua. Aí eles entraram, correram na minha sala. Aí eu estava com uma caixinha de bis aberta, Michelle não pode saber disso, que eu compro, ela não sabe. Eu estava com a caixinha de bis, aí comeram bis, sentaram ali. Aí, pastor, a gente pode brincar da dança da cadeira? Pode. E pegaram as cadeiras plásticas e começaram a brincar. E a música que eles estavam cantando para que eles mesmos se sentassem era aquela música, leia a Bíblia e faça a oração. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu gravei no celular um pedacinho. Quando eles terminaram de brincar, eles fizeram uma roda, a Vitória abriu a Bíblia, leu a Bíblia para eles e orou com eles. Eu falei, escuta, Vitória, onde é que você aprendeu isso? Não, pastor, a tia Silvia tem me ensinado lá na sala que é para eu ler a Bíblia e orar com os meus amigos da rua. Irmãos, aquilo foi impactante para mim. Ela lendo a Bíblia e orando com os amiguinhos. Irmãos, se nós temos inimigos, ou não porque inimigos pessoais, mas inimigos que são contra o povo de Deus, são contra os crentes, entregue-os nas mãos de Deus. Ore por eles, faça o bem e deixe Deus trabalhar. As coisas mudam. Não adianta você querer acabar com a vida dele, puxar o tapete, ficar irado. Não adianta. Entrega nas mãos de Deus. Faz como Neemias. Senhor, está aqui. Estão escarnecendo de nós. Faça, Senhor, segundo a tua vontade. Ore para que Deus promova, não para que Deus amaldiçoe. Mas há mais uma coisa importante aqui no texto. Apesar de toda essa situação dos inimigos, essa luta que eles teriam que se preparar, teriam que estar dispostos a isso, diz o texto que eles não desanimaram não, irmãos. Eles continuaram a fazer o trabalho, versículo 6. E mesmo depois de tudo aquilo, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Apesar de saberem que Sambalá, Tobias e Gesem estavam contra eles, eles continuaram a trabalhar. Isso aqui, irmãos, é um ensino para nós. Diante das lutas, trabalhemos. Façamos por onde. Não é momento de desanimar. Vamos continuar a nossa obra. Agora veja o que acontece então nos versículos 8 e 9. Diz o texto: ajuntaram-se todos de comum acordo, isto é, assim quando os muros estavam sendo reedificados, as coisas estavam acontecendo, mas eles se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém. Você imagina, 3 exércitos juntos, 3 exércitos, mas eles se juntaram para atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Mas o que é que eles fizeram? Versículo 9. Diante daquela situação de perigo, de luta, nós, porém, oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eu acho fantástico esse versículo, porque nele nós encontramos, de um lado, a oração, e do outro lado, a ação, o preparo. Os reformadores, Calvino,
Lutero, Knox, aquele povo todo, lá do século XVI, eles tinham uma frase muito famosa, uma expressão latina, orare et labutare, que traduzindo significa ore e trabalhe. Não adianta, numa situação de luta e desafio, eu orar, Senhor, manda, né, e tal, faz... Não adianta. Eu tenho que orar, é claro. Mas se eu não fizer alguma coisa, eu não posso esperar que Deus faça tudo. Diz o texto, porém nós oramos, mas também colocamos proteção. Eu converso bastante com o seu Walter, né, seu Walter? A gente sempre fala, o seu Walter sempre diz isso, né? Olha, pastor, ele tem que fazer a nossa parte. Deus faz a dele, mas tem que fazer a nossa parte. Não é assim, seu Walter? Vira e mexe, tem que colocar um cadeado aqui, tem que colocar uma proteção ali, tem que colocar uma chapa aqui, tem que soldar alguma coisa ali. Quer dizer, temos que fazer a nossa parte, sabendo que Deus faz a parte dele. Não é, seu Walter? Exatamente. Eu não posso simplesmente... Não, Deus vai guardar a igreja. E eu não faço não coloco nenhuma proteção, nenhum cuidado, não ponho uma grade, não coloco um cadeado. Se eu fizer isso, eu estou tentando a Deus. Por exemplo, eu saio de casa, deixo a porta aberta, não fecho a janela, não ponho um cadeado, não faço nada. Assim, Deus cuida. É claro que Deus cuida, mas e a minha parcela de responsabilidade? Eu chego com o meu carro, eu não tenho seguro, o meu carro está lá, novinho, mas eu não tenho seguro. Aí eu chego numa rua que eu sei que o índice de roubo é grande e eu deixo lá o carro aberto. Imagina, Deus cuida. Eu estou tentando a Deus. Onde está a minha parcela de responsabilidade? Mas vejam que Neemias, ele é prudente, ele diz, nós vamos orar a Deus, Deus é quem vai nos dar proteção, mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos colocar os guardas de dia e de noite. Acho muito interessante isso, como Neemias tem a percepção, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas tem mais, irmãos. O texto diz mais. O texto diz que nós temos que nos lembrar de quem Deus é e o que Deus faz no momento de luta. Versículos de 10 a 15. E eu quero aqui me deter mais especialmente no versículo 14. Então Neemias fez isso, colocou guarda de um lado, colocou guarda do outro, e as pessoas estavam ali prontas, porque sabiam que a batalha seria iminente, poderia acontecer em qualquer momento. E diz então o versículo 14, então inspecionei, fui lá e conferi se estava todo mundo disposto no seu campo de batalha, dispus-me e disse aos nossos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temam, lembrai-vos do Senhor e lembrem-se que Deus é grande e temível. Lutem então pelos seus irmãos, pelos seus filhos, filhas, lutem pela sua mulher, lutem pela sua casa. Lembrem-se de quem Deus é. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Olha que mais interessante, no momento em que o exército se levantava, quem sabe já estivessem marchando contra Jerusalém, diz o texto que Neemias colocou os guardas, inspecionou, verificou que em cada canto do muro havia lá um grupo cuidando, mas diz o texto, irmãos, que Neemias disse, olha, lembrem-se de quem Deus é, lembrem-se que Deus é grande e Ele é temível, mas saibam muito mais do que isso, é Deus quem peleja por nós. Versículo de número 15, já sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles. Nós cantamos aqui, irmãos, que Deus é soberano e que nada foge à vontade dele. Enquanto eles estavam lá se preparando para atacar Judá, invadir Jerusalém, Deus estava trabalhando nos bastidores. Há um texto, uma passagem bíblica que me faz lembrar disso. Lembram-se, voltando um pouquinho aí, em 2 Crônicas, apenas algumas páginas do capítulo 20. Aqui nos é contada a história de um rei chamado Josafá. Josafá era o rei de Judá naquela altura.
E Judá estava sendo invadida pelos amonitas e moabitas. Eles já estavam com o exército acampado nas portas de Judá. Quando Josafá se deu conta, o perigo já estava ali, literalmente batendo a porta. Diz o texto que Josafá convocou um jejum, eles oraram, eles buscaram a Deus. E diz assim o versículo de número 15 do capítulo 20. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. Judá era a nação, Jerusalém era a capital. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, Deus levantou alguém, para dizer isso a ele: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 17. Neste encontro, isto é, no momento em que os amonitas e moabitas tentarem invadir Judá, naquele encontro, naquele momento, vocês não terão de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Meus queridos irmãos, nos momentos de desafio e de lutas, temos que nos lembrar de quem Deus é e o que Deus faz por nós. A nossa grande luta hoje na igreja é edificar esse edifício de educação cristã. A nossa luta é edificar o templo. Para nós é uma grande luta, para nós é um grande desafio, mas temos que nos lembrar que é Deus quem peleja por nós. Temos que fazer a nossa parte, temos que planejar, temos que orçar, temos que levantar os recursos, temos que pedir a Deus os recursos, temos que ir em frente, temos que nos expor, mas temos que nos lembrar que é Deus quem peleja por nós. É Deus quem vai à nossa frente. Eu não posso realizar por mim mesmo, porque eu jamais teria forças. Pensem um pouco, irmãos. Como é que humanamente nós poderíamos levantar isso tudo que levantamos? Humanamente, como é que teríamos condições econômicas de levantar R$1 milhão para edificar isso tudo? Impossível. R$1 milhão para uma igreja pequena como a nossa? Humilde como a nossa? Impossível. Mas era Deus quem estava pelejando por nós. E é Deus que continuará a pelejar por nós. Porque Deus, Ele não muda, Deus, Ele é imutável. Mas um pouquinho mais, irmãos. Finalizando o nosso texto, voltando a Neemias capítulo 4. Diz lá o texto que Neemias então colocou os carregadores, os moços, e há um detalhe muito interessante. Versículo 17, os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a sua espada. Dá para você imaginar a cena? Ele carregando a pedra, levando a pedra, colocando diante ali daquele que estava colocando a pedra no muro, numa mão a pedra, na outra mão a espada. Lutando para construir de um lado, lutando pela vida do outro. Vejam que disposição de coração. E a obra estava acontecendo. Diz o texto que metade do muro foi levantado em pouquíssimos dias. Você tendo que reconstruir os muros com força e ao mesmo tempo lutar pela sua própria vida, da sua família e dos seus filhos. E Deus deu forças. Diz lá, irmãos, versículo 21 até o versículo número 23. Eles trabalhavam sem se descuidar. Assim, trabalhávamos na obra. Metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia, isto é, amanhecer, até a noite. Também, nesse mesmo tempo, disse ao povo: cada um com o seu moço, isto é, com o seu jovem, o seu servo, fiquem em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Você imaginou a jornada deles? Imaginou o sacrifício que eles faziam?
Trabalhavam de dia, guardavam os muros à noite. Não era fácil, né? Por isso que ele fala aqui dos jovens, né? Porque os mais idosos já não podiam fazer isso, né? Trabalhavam de dia, mas tinham que dormir à noite. E versículo 23, nem eu, nem os meus irmãos, isto é Neemias, nem os meus moços, isto é aqueles que serviam Neemias, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. As vestes aqui eram aquela couraça de luta, né? De guerra. E cada um se deitava com as armas à sua direita. Eles trabalhavam sem se descuidar das suas próprias vidas. Irmãos, o que é que isso tudo nos ensina? Primeiro, isso tudo nos ensina que nós sempre teremos inimigos. A igreja sempre terá inimigos. Sempre. Sempre terá. É gente que entra para roubar, é gente que zomba da igreja, é gente que vem para desanimar muitas vezes inimigos dentro da própria igreja. Pessoas que muitas vezes agem como sambalás. Não vai dar certo. Imagina, vocês acham que vão conseguir com esse grupinho de pessoas? Muitas vezes sambalás surgem desanimando o povo, porque na verdade nunca teve o coração na obra, nunca se dispôs a servir, sempre com aquele coração incrédulo, dizendo, não, isso não vai para frente, não vai dar certo. Eu me lembro que no início da obra, antes da obra até, alguns questionavam, mas será que vai dar certo? Né? Mas se esquecem que é Deus quem vai à frente. Segunda coisa, irmãos, deixe que Deus trabalhe no coração dos inimigos. Não temos que afrontá-los, não temos que confrontá-los, não temos que pedir maldição sobre eles, temos que entregá-los nas mãos de Deus e deixar que Deus trabalhe na vida deles. Eu disse isso para a irmã, acho que ela me escreveu na quinta-feira, e eu disse, irmã, ore e entregue nas mãos de Deus. Deixe que Deus trabalhe. Não faça nada. Faça o seu trabalho e entregue nas mãos de Deus. E muitos crentes passam por isso, viu, no trabalho. Na escola, são perseguidos por causa da fé. Ore e entregue nas mãos de Deus. Não queira retribuir, não queira confrontar. É besteira. Ore e entregue nas mãos de Deus que é soberano. Terceira lição, irmãos. A vitória, como diz o hino, não é dos fortes, nem daqueles que correm melhor, mas a vitória é daqueles que confiam no Senhor, no Deus que é soberano, no Deus que conduz a história. Muitas vezes, irmãos, ficamos muito atribulados com os desafios. Mas, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir passar no vestibular? Será que eu vou conseguir mudar de emprego? Será que eu vou conseguir comprar aquilo outro? Será que vai dar certo? Será que isso realmente... Irmãos, confiem em Deus. Lembre-se de que Deus é soberano. É Ele quem luta por nós. É Ele quem vai à nossa frente. Não se esqueçam jamais que a vitória não é dos fortes. A vitória é daqueles que seguem junto ao Senhor. E por último, irmãos, nós não podemos desanimar nunca. Temos que seguir em frente, confiantes no Senhor. Ore e trabalhe. Confie em Deus e faça a sua parte. Se você quer muito passar no concurso, ore e estude. Você quer muito construir sua casa? Ore e vai comprando os materiais. Quer muito comprar a sua casa? Ore e vai guardando o dinheirinho todo mês para você ter um dinheiro para dar de entrada. E antes de ir lá conversar com o gerente para liberar o seu dinheiro, ore e coloque diante de Deus. E peça a Ele que Deus te dê graça nessa empreitada. Você tem o desejo de casar e falta recurso? Peça a Deus, confie, mas trabalhe. Seja econômico, guarde dinheiro. Orare et labutare. Nós queremos construir, então temos que poupar. Temos que orar e temos feito isso. Mas também temos que trabalhar. E é isso que nós faremos em breve. Vamos começar a comprar os materiais. Eu tenho dito isso aos irmãos e ao conselho. Se pudermos comprar nesse mês as barrinhas de ferro para realizar as colunas de um lado, é isso que faremos. No mês seguinte a gente compra o restante. Depois a gente compra a madeira
E aí vamos comprar a pedra, o cimento, a areia, vamos fazer o concreto. Vamos aos poucos, mas iremos. Nenhuma igreja foi construída da noite para o dia, exceto essas igrejas, né? Esses templos salomônicos por aí afora, né? Que gastam bilhões em pedras importadas de Israel. Nós não. Nós vamos fazer conforme a graça de Deus nos der essa possibilidade. Irmãos, confiemos em Deus, porque o Senhor peleja por nós. Deixa os Sambalás para lá. Deixa os Tobias, os Gessens. Não se preocupe com eles. Ore e entregue nas mãos de Deus. Orare et labutare. Ore e trabalhe. Que Deus os abençoe. Amém. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade. E nós pedimos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Como crentes, ó Deus, temos muitos desafios. Temos desafio de querer casar, desafios de querer passar num concurso público, desafio de conseguir um emprego melhor, desafio, ó Deus, de comprar uma casa, de comprar um automóvel, desafio disso, desafio daquele outro. São desafios grandes para nós. Também temos o desafio, ó Deus, de edificar um novo templo, de dar continuidade à nossa obra. E para nós, ó Deus, realmente é um desafio muito grande, uma luta tremenda. Mas temos que nos lembrar, ó Deus, que se não bastassem os desafios, as lutas, temos também aqueles que remam contra a maré, que nos desanimam, que colocam muitas vezes confusão na nossa cabeça, no nosso meio, com palavras negativas. Mas temos, ó Deus, que nos lembrar que o Senhor é quem peleja por nós, que o Senhor é grande, que o Senhor é temível, que o Senhor não muda, que o Senhor não falha, é Deus nos céus e Deus na terra. E que compete a nós, ó Deus, faremos, nós vamos nos expor nas tuas mãos e deixar que o Senhor nos use. Ajuda-nos, Pai, a orar e a confiar na tua providência. E do outro lado, Senhor, ajuda-nos a nos expor e a fazer a nossa parte, na certeza, ó Deus, de que o Senhor vai nos dar bom êxito, na certeza de que o Senhor vai nos dar a vitória no tempo, no momento certo, de acordo com a tua vontade soberana. Ó Deus, tu sabes de cada luta, de cada desafio que cada irmão aqui tem enfrentado, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos desafios. Ajuda-nos a confiar no Senhor e a saber que o Senhor luta por nós. E porque o Senhor luta por nós, nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor e encerrar o nosso culto. Um hino muito bonito, o hino 137. Não sei se o projetor está ligado. Está ligado, Gel? Hino 137, vamos louvar ao Senhor, cantando alegremente, dizendo que Cristo é o nosso abrigo no temporal.